Olá, meus queridos. Mais uma vez nós nos reunimos aqui nas redes sociais da Igreja do Coração para nós podermos juntos estudar a Palavra de Deus. Como eu sempre digo, temos o costume em nossa igreja de valorizar o texto sagrado. O texto sagrado, o texto da Palavra de Deus, é o que fundamenta toda a doutrina cristã, toda a fé cristã, toda a prática cristã. Então, tanto a fé quanto a prática da doutrina cristã, ela é fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ela é centrada em Cristo, tudo converge para Cristo e ela é fundamentada na palavra de Deus. Este é o texto que vai guiar todo o conteúdo doutrinário, prático, todo o conteúdo eclesiológico da igreja cristã. É óbvio que nem todas as igrejas cristãs são fundamentadas neste livro e muitas que dizem que são também não o são, porque tem a sua fonte de autoridade em outra cabeça que não a cabeça dos apóstolos, dos profetas e dos patriarcas. Aqui nós temos uma junção de cabeças que pensaram e que escreveram, mas que escreveram de acordo com a inspiração divina. Deus usou esses homens para trazer-nos este texto. E este texto é o que guia o nosso fundamento, a nossa fé, todas as dinâmicas ligadas à nossa existência como igreja. Temos o costume de incentivar os nossos membros a diariamente lerem este livro, memorizarem, guardarem no coração e trazerem para também as suas práticas de fé e a sua prática também social. Este livro, que muitas vezes é desprezado pela academia, desprezado por instâncias do judiciário, desprezado pela política muitas vezes, este livro é o livro que tem a resposta para todas as agruras geradas nessas instâncias. E este é o livro que traz a solução para a alma humana, porque Deus, o Criador da alma humana, se revelou na palavra de Deus para trazer à alma humana a cura, a salvação, o direcionamento. Por isso que nós valorizamos o estudo da palavra de Deus. Agora estamos no capítulo 8, nesta nova série, a cada quinta-feira, 8 horas, ligados aqui em Romanos, né? Já estamos no capítulo 8, no versículo 18, eu vou ler um pequeno trecho, vou fazer um comentário e, se o tempo nos permitir, a gente continua aí caminhando até dar mais ou menos 30, 35 minutos, que é quando a gente encerra. E aí, próximo capítulo, próximo episódio, próximo encontro, semana que vem, tá bom? Vamos lá, 8, tá na sua tela aí, Romanos, capítulo 8, versículo 18. Fala sobre a glória futura agora. O apóstolo Paulo vai trazer este contexto de glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui, fazendo uma pequena pausa, aqui o apóstolo Paulo vem trazer vários conceitos que estão dentro da doutrina cristã que nós vivemos, né? Você vê, um pequeno texto que nós lemos, é óbvio que ele está interligado, hermeneuticamente falando, né? Para você compreender o todo, porque um princípio hermenêutico teológico muito importante é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Hermeneuticamente falando, nesse sentido de que a Bíblia vai trazer complementação e interpretação para esse texto que nós lemos, este pedacinho traz um monte de doutrinas cristãs que nós vivenciamos e que nós esperamos. E aqui falando da glória futura. Você vê que ele começa o versículo 18 falando de que o sofrimento que a gente passa aqui não pode ser comparado com a glória que nos espera lá. Ele está fazendo aqui uma comparação, né, um paralelo. Ele começa o texto, ele começa essa parte, né, esse pequeno pedaço, dizendo que não há uma comparação que você possa fazer com os pequenos sofrimentos, né, os atuais sofrimentos, que nunca poderão ser comparados com a presença contínua e constante de Deus e a ausência completa de qualquer pecado ou consequência de pecado ou de sofrimento, porque na glória futura não haverá sofrimento, né? Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esta glória revelada, ele está se referindo aqui diretamente à concretização de todas as vezes que nós pregamos sobre a salvação eterna. Né? O cristão prega sobre a salvação eterna, ele vive essa ideia de salvação eterna. E aqui haverá concretização. Então essa glória será revelada. O apóstolo Paulo está tratando aqui de uma doutrina que nós chamamos de glorificação. Né? Glorificação. O corpo será glorificado e o cristão viverá eternamente na presença constante e contínua de Deus, em um plano que a nós ainda não foi revelado, a forma detalhada, né? Ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Então, nós chamamos de céu, de paraíso, nós damos vários nomes, nós tentamos ilustrar com a perspectiva que nós temos aqui nesta terra, mas nós não temos noção de como será. Será de uma forma infinitamente superior e melhor do que o que nós desfrutamos aqui. Então, os sofrimentos, né, o apóstolo Paulo vai chamar de pequena tribulação, perto de toda a glória celestial. Então, o que é guardado para o cristão não se compara, se você colocar na balança, não se compara de nenhuma forma ao que acontecerá no cristão no porvir de coisas boas. E ele continua citando a natureza aqui, né? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque foi submetida à inutilidade. E aí ele traz a ideia de decadência humana, e com essa decadência humana, a partir de Adão, a partir de Eva, ocorreu a decadência de toda a natureza. O pecado do homem fez com que toda a humanidade fosse raça caída e que toda a natureza também sofresse como consequência do pecado. Nós, seres humanos, fomos colocados como responsáveis, né, pela natureza. E quando nós agimos de forma impensada e desobedecemos, nos afastamos do Criador, a natureza também sofreu com isso. Então o apóstolo vai dizer que ela foi submetida à inutilidade, que nós, seres humanos, acabamos caindo na escravidão da decadência, né? Mas que receberíamos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, né? Então aqui ele trabalha a questão da glorificação, do corpo glorificado, de como tudo será restaurado. Mais abaixo um pouco aqui, né, ele vai falar no versículo 22, sabemos que toda a natureza... Não, perdão, versículo 23. E não só isso, né?
Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. O apóstolo traz aqui mais uma outra doutrina cristã, que é a doutrina da adoção. Claro que nós estamos lendo um texto resumidamente, num período muito curto de 30 minutos, então não dá para a gente ficar aprofundando nas doutrinas, né? Eu tenho feito isso às 21h30, no dia de hoje mesmo, na quinta-feira, com um grupo fechado no Zoom da nossa igreja. Se você tem interesse em participar do grupo, da classe de estudos doutrinários, você é bem-vindo. Me mande aí uma mensagem e nós vamos incluir você nesse grupo, né? Mas nesse grupo nós aprofundamos nas doutrinas. Neste agora, não. Neste agora, a gente menciona as doutrinas, mas a gente não aprofunda muito nelas. Aqui nós temos a doutrina da adoção, né? Como filhos, a redenção do nosso corpo. Mais uma expressão importante, né? O apóstolo João vai dizer, veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui vemos claramente, quando nós recebemos a Jesus, quando nós nos comprometemos com Ele, nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Né? A doutrina da adoção. Jesus é o unigênito, ou seja, o único gerado. Nós somos aqueles que em Cristo somos adotados e nos tornamos filhos de Deus, porque nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos debaixo do pecado, debaixo das consequências do pecado, e fomos criados por Deus, e somos criaturas de Deus. Apesar da nossa cultura brasileira ter no senso comum a crença de que todos são filhos de Deus, não somos todos filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos adotados. E nós podemos fazer parte da família de Deus. E aí nós temos a redenção do nosso corpo. Quando ele fala da redenção do nosso corpo, ele está falando aqui de glorificação. Então ele está falando que no céu, lá neste plano, que não haverá pecado, não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá nenhum tipo de consequência negativa, de consequência ruim. Neste lugar, não haverá toque maligno na sua vida. Nem desejo pecaminoso, nem vontade de pecar, nem consequência de pecado, nem presença de pecado, e nem a condenação que o apóstolo e Jesus e a palavra de Deus diz que vem para o pecado. Então, não haverá somente a glória celestial, e nós teremos a redenção também, não só da nossa alma, porque somos redimidos em Cristo Jesus. Quando Cristo morre por nós, há ali a redenção da nossa alma, somos redimidos nele, né? E aí esse processo de regeneração começa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E aí nós temos a redenção do nosso corpo aqui, né? Ele menciona o corpo. Então o corpo glorificado vai ser totalmente redimido, né? E ele menciona, pois nós nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é uma esperança, então a esperança daquilo que não se vê. Aí ele chama o cristão a importância da questão da fé, né? Certeza do que não se vê, né? E ele vai trazendo aí esse direcionamento que o Espírito vai dando na nossa vida para compreendermos tudo isso, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, e aquele que sonda os nossos corações. E ele continua trazendo essa ação do Espírito Santo direcionada diretamente na vida destes cristãos de Roma, em direção, ele está caminhando com eles, para eles que eles entendam, em direção ao céu. É óbvio que quando estivermos na glória celestial, nós estaremos num plano muito superior do que este plano aqui. Mas enquanto estamos neste plano aqui, nós lidamos com as agruras, com os sofrimentos e com as dificuldades deste plano. Inclusive as dificuldades das nossas próprias limitações humanas, né?
dificuldades de limitações humanas do próximo. E aqui o apóstolo está tentando apontar para um local onde não haverá isso mais. A glória futura, onde nós seremos redimidos também, não só na alma, mas também no corpo. Onde nós não só teremos o desfrutar da presença de Deus, como o prazer em sua totalidade o tempo inteiro. Não teremos momentos de prazer. Viveremos neste prazer constante, com ausência total de sofrimento, com ausência total de dor e com ausência total de qualquer limitação imposta pelo pecado. Ele continua porque ele está tentando trazer a esses irmãos a ideia de que nós temos uma espécie de carteirinha de embaixador, né? Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O nosso lugar mesmo é a glória celestial, mas estamos vivendo aqui nesse mundo, então a gente precisa o tempo inteiro entender que os sofrimentos que nós passamos aqui, eles fazem parte do processo de vida nossa e que vai culminar nessa eternidade sem sofrimento. Mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos ao sofrimento. O Mestre Jesus vai dizer: não quero que os tire do mundo, mas que os livres do mal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O capítulo 8 continua com ele trazendo esta ideia agora de que, ainda que a gente sofra, também o sofrimento serve para a glória de Deus. E também o sofrimento serve para nosso enriquecimento enquanto vivos estamos aqui. Né? Enquanto vivemos nessa terra, vamos sendo trabalhados, constantemente trabalhados, aperfeiçoados. O apóstolo a Bíblia vai chamar isso de processo de santificação. Né? A gente vai melhorando. E o sofrimento faz parte do processo de santificação. Ele diz assim no versículo 28, continuemos na leitura aí. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que os chamou, também testificou. Aos que justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Este texto é fantástico, é muito bonito. Muito bonito. Vamos tentar ir mesmo pouco a pouco com ele, como a gente estava fazendo até agora. Quando ele fala, em algumas versões vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? Na versão que eu li diz: e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. O apóstolo está tentando nos ensinar
nos ensinar, a nós cristãos, a você cristão, que independente das circunstâncias ocorridas, independente da tribulação passada, qualquer coisa que seja, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. A palavra que o apóstolo usa aqui, se não me engano, se não me falha a memória, é panta. Todas sem nenhuma exceção plausível, nada. Não existe exceção. Todas as coisas. Então, ainda que você passe por agruras, tribulações, desertos, vale da sombra da morte, ainda que você passe por fornalhas de fogo, ainda que você encare gigantes na sua vida, ainda que você tenha que passar por calvários, ainda que você tenha que passar por perseguições, todas as coisas cooperam para o seu bem. Por quê? Porque você, cristão, tem um propósito de existência. Se você se comprometeu com Jesus, entende esse processo de glória futura, entende esse processo de regeneração, redenção da alma e do corpo, presença completa de Deus, glorificação, santificação progressiva, você também entende que neste processo de santificação progressiva, Deus recebe a glória com as agruras que você também passa. Porque você passa pelas agruras dando glória a Deus. O irmão Lázaro, que nos deixou agora no meio dessa pandemia de Covid-19, o irmão Lázaro, que morreu graças a esse vírus chinês, né? Claro que debaixo do plano de Deus, mas o vírus chinês foi o motivo do qual ele morreu. Cantava uma música que dizia: vai passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vai passando pela prova. Esta música retrata esta ideia de que nós cristãos, ainda que perseguidos, humilhados, ainda que triturados, ainda que crucificados, ainda que com a cabeça decepada, ainda que com um sofrimento patente aos olhos dos seres humanos, nós nos gloriaremos na nossa tribulação, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas, independente de quaisquer que sejam elas. Então, o apóstolo tenta trabalhar esta ideia com o cristão, e se você é cristão, você é chamado a viver nesta perspectiva. Passar menos tempo murmurando e passar mais tempo glorificando a Deus. Mais tempo entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? E aí ele trabalha aqui, né? Ele continua falando, porque aquele que de antemão conheceu também predestinou, para conforme ser sua imagem. O propósito de Deus vai ficando claro aqui, né? Vai ficando claro. Aí ele vai no versículo 30, claro em relação a essa questão do cristão ser aquele que pertence a Deus, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém as arrebatará da minha mão. Não é possível ninguém as arrebatar da minha mão. O mestre Jesus já dizia isso, né? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas essas coisas? Então ele está dizendo assim, se Jesus, que foi Jesus, que foi o primogênito, o unigênito, perdão, único gerado, sofreu, por que nós seremos poupados de sofrimento? Sendo nós aqueles que foram os que startaram o sofrimento. O ser humano vivia sem sofrimento. E aí o ser humano escolheu pecar, e o salário do pecado é a morte. E aí o homem se limitou, e aí o homem permitiu que a morte entrasse e que o sofrimento entrasse na sua existência. E esse sofrimento não nos é poupado. E ele tenta explicar para os irmãos de Roma, e nós também, que se Deus não poupou o próprio filho, vai nos poupar do sofrimento? O sofrimento faz parte. O sofrimento é processo de vida humano. O sofrimento também nos acrescenta, né? Eu costumo dizer, eu trabalho com muitas pessoas em sofrimento, né? Tanto como pastor, como psicólogo. Como professor também, que você acaba sendo meio psicólogo de aluno, que os alunos te procuram depois para conversar, para perguntar, para se aconselhar, né? Então, eu trabalho com muitas pessoas em sofrimento. E eu sempre digo para todas, o sofrimento pode ser um grande professor.
pode ser um grande professor. Se você entender o seu propósito de existência, o sofrimento vai ser aquilo que não vai mais gerar murmuração na sua vida, mas vai gerar aprendizado, conhecimento, crescimento, aperfeiçoamento. Na hora que você está sentindo o sofrimento, não. Mas quando o tempo passa e você consegue vencer aquele gigante, sair daquele vale, passar por aquela fornalha de fogo, sair daquele deserto, encarar aquele Golias, você aprendeu. O mestre Hélio Gracie, né, que foi o criador do jiu-jitsu brasileiro, ele dizia: no jiu-jitsu, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Porque aquele golpe que o seu adversário aplicou em você, aquela pegada de lapela que ele fez, aquele mata-leão, aquela kimura, aquele armlock que ele aplicou, aquilo ali fez você amadurecer um pouco mais. Você já vai ficar pensando, como é que eu vou sair desse golpe na próxima luta que eu tiver, no próximo treino que eu fizer. Assim é a vida humana. O sofrimento também, ele traz reflexão, ele traz melhorias, aperfeiçoamento, aprimoramento. Ele traz possibilidades de crescimento e nós, cristãos, devemos aproveitá-las. E aí o apóstolo tenta orientar estes irmãos e a nós também quanto à questão de sermos acusados, de sermos perseguidos. Aqui no versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus. É Deus quem os justifica. Mais uma das doutrinas cristãs aqui expressas numa palavra, a doutrina da justificação. É Deus quem os justifica. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, levando sobre si todas as nossas iniquidades. E quando estivermos diante do tribunal, este que levou e que pagou pelas nossas iniquidades, será o nosso advogado dizendo: tetelestai, totalmente pago, já está paga a dívida deste cristão. Ele foi perdoado, agraciado com o meu sangue que foi derramado na cruz por ele. Então, olha, ele está perdoado. Justificação pela fé. Uma doutrina cristã. O apóstolo vai trazer aqui a doutrina da justificação. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita e também intercede por nós. Olha aí o que eu falei. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia? E aí ele fala que nada seria capaz, nem sofrimento, nem angústia, nem acusação, nada seria capaz de separar, nada seria capaz de afastar o cristão da presença de Deus, e que ao cristão está reservado o local, a moradia celestial. Não seria possível que o cristão se afastasse da presença completa do Senhor, porque ele pertenceria a Jesus, porque ele seria justificado por Jesus. Aqui, quando uma pessoa se compromete com Jesus, ela se torna propriedade de Jesus, ovelha do rebanho de Jesus. Né? O apóstolo fala: eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há possibilidade humana. Muitos de nós imaginamos que porque as situações ruins acontecem em nossas vidas, porque nós estamos sendo perseguidos por alguém, porque nós pecamos ou falhamos, a gente imagina que seremos lançados por Deus no esquecimento. Não. Deus não se aparta dos seus. Deus ama você. Deus quer participar ativamente da sua vida e Ele quer levar você a essa possibilidade de glória futura, a essa possibilidade de redenção eterna do corpo, né? Completa, redenção completa. Basta que nós estejamos entregues a Jesus. Então, se você já é um cristão, isso tudo que eu falei aqui, baseado nesta fala do apóstolo Paulo, ela tem a ver com você, com o seu presente e com o seu futuro. Agora, se você não é cristão, e você sabe que você não é, você sabe, eu quero te encorajar.
eu quero te desafiar. Eu quero fazer um apelo à sua inteligência e ao que está acontecendo na sua mente agora, enquanto você reflete nessa palavra. Nós chamamos de convencimento do Espírito Santo. Eu quero te desafiar a fazer um compromisso com Jesus hoje. Um compromisso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus e de permitir que Deus cresça mais em sua vida. Que você possa se juntar a um grupo cristão que está fazendo a mesma coisa. Se você está aqui na Grande BH, eu quero te convidar para se juntar a nós, Igreja do Coração. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, bem próximo ao Museu da PUC. Quase na frente do Museu da PUC. Dom José Gaspar, 185, bairro Coração Eucarístico. Venha participar conosco. Nós podemos juntos caminhar e juntos, um ao outro, um ajudando o outro, crescer em Cristo. Você toma a sua decisão individual, mas você cresce no coletivo. Você toma a sua decisão pessoal, intransferível. Você toma uma decisão por Jesus, mas quando você vai crescer, é preciso de ter outros com você, ajudando a carregar os fardos, as cargas, ajudando a afiar a navalha, o fio da navalha. Então comprometa-se com Jesus e venha congregar com pessoas que se comprometeram também com Jesus e que estejam dispostas a caminhar no estudo desta palavra, no crescimento desta palavra. Se você já se comprometeu, já está congregando, ou você já entendeu que tem que participar de forma mais efetiva. Olha, eu quero contribuir financeiramente. Eu quero te fazer um desafio também. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta hoje mesmo, agora que você está vendo esse estudo, nesse momento. Assim que acabar, entra no seu banco e coloca a chave Pix financeiro@igrejadocoração.com. Entregue uma oferta, entregue um dízimo. Por que, pastor, que eu tenho que entregar dízimo e oferta? É simples. Tudo o que nós fazemos tem a ver com gastos. Tudo o que nós fazemos tem a ver com gasto. Tudo o que eu fiz até hoje tem a ver com gastos. Toda a minha formação, por exemplo, em teologia, eu tive que pagar. Toda a estrutura que nós estamos reunindo como igreja, de aluguel, nós temos que pagar 7 mil todo mês de aluguel. Tudo que tem a ver com essa transmissão que nós estamos fazendo para você, nós temos que pagar. Nós temos que pagar as plataformas, nós temos que pagar. Tudo é pago com dinheiro. Então, quando você entrega o seu dízimo e quando você entrega a sua oferta, dízimos e ofertas são para honrar com as despesas que a igreja faz. Então, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, contribua. Seja mais que somente um consumidor. Seja também um contribuinte. Te desafio a contribuir. E também, se você quiser oração pessoal, se quiser receber uma oração individual com um problema específico, envie-nos um e-mail, orepormim@igrejadocoração.com, que nós vamos orar especificamente por você. E agora eu vou orar pela sua família, pela sua vida, pela sua família, ou interceder e pedir que Deus abençoe. Se você tiver tomado alguma decisão, ore por esta decisão também, dizendo: Senhor, olha, eu me comprometo com Jesus hoje. Que o teu Espírito habite em mim hoje e que hoje mesmo eu já comece o meu processo de regeneração em Cristo, de crescimento em Cristo. Tudo isso que o apóstolo está falando, todo esse processo, em direção à glorificação, que eu comece a iniciar na minha vida a partir de hoje. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora oramos ao Senhor, diante da tua palavra exposta, debaixo da orientação do teu Espírito, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em especial esta pessoa que ora comigo agora. Seja, Pai, luz, proteção constante nesta família. Abençoe esta família. Cuide desta família. Oriente esta família. Cubra com teu manto protetor esta família. Cuide destas crianças desta casa. Cuide, Deus, de todas estas pessoas que estejam debaixo da tua proteção e que esta casa seja morada do Senhor. Essa família seja morada do Senhor. Que todos sejam templos habitados do Espírito Santo. Porque todos não só receberão bênçãos do Senhor, mas também se comprometerão com o Senhor. E oro agora, Pai, por este que ora conosco também se comprometendo com o Senhor.
que este compromisso feito, que essa decisão tomada seja selada pelo teu Espírito Santo. Escreve este nome no livro da vida e faz desta pessoa uma nova criatura em Cristo. Em nome de Jesus é o que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus seja com sua vida, com sua família. Até o nosso próximo encontro.